Eu gostaria de convidar, então, para que tome lugar no palco, a fim de presidir os trabalhos deste primeiro painel da tarde, o administrador Leocir Dalpai. Por favor, ele é presidente do CRA-RJ e estará agora coordenando as atividades desse início de tarde. Presidente, fique à vontade. E eu gostaria de convidar para que também componha esse palco a palestrante, a diretora do Instituto COPEAD, de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é pós-doutora do Centro de Estudos e alguma coisa aqui em francês. Aqui, ela é doutora também em Administração pela EBAP. Ela, com certeza, vai trazer para a gente exatamente de que se trata. Por favor, venha ao palco a senhora Elaine Tavares, por gentileza. Lembrando que os senhores poderão interagir conosco pelo CFA Eventos, que é o nosso aplicativo, e, por favor, não deixe de colocar também nas suas publicações a hashtag Embra 2018, e assim nós vamos participando juntos aqui. Senhor presidente, o senhor tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Nós temos hoje o privilégio de estarmos aqui para apresentar um trabalho que fala sobre inovação. E o nosso folderzinho diz assim que não se trata de uma inovação qualquer. É uma inovação em todos os sentidos. Isso indica, primeiro, a importância da inovação. Estávamos eu e a professora, antes de irmos para esse plenário, analisando um instrumento de avaliação dos cursos, de todos os cursos de graduação. Na dimensão 1, que fala do projeto pedagógico, fala da dimensão acadêmica da instituição, são 22 critérios de análise. Dos 22, a professora disse que eu fui rigoroso, mas dos 22, 10 falam a palavra inovação. E os outros, todos falam em melhores práticas, termos que induzem também a inovação. Então, poderíamos dizer, sem medo de equívoco, que para o MEC, no instrumento da avaliação, que saiu no final de 2017, praticado a partir de 2018, 100% dos itens exigem que nós sejamos inovadores. No entanto, se trouxermos um sujeito lá do Império Romano para a nossa universidade, mesmo que ele chegue atrasado, ele vai entrar, vai sentar no fundo da sala e vai saber exatamente o que está acontecendo. Se nós o levássemos para o cinema, para o shopping, para tantos outros lugares, ele ficaria assustado. Isso mostra que nós estamos querendo inovação, mas nós, que somos todos acadêmicos, não inovamos. E a nossa dificuldade de inovar, ou inclusive de embarcar tecnologia, é extremamente grande, é gritante. Basta que um aluno nosso, durante a nossa aula, tome um celular na mão para ver o grau de nervosismo que causa no professor. E querem ver como isso é problema de tecnologia? Se eu falasse, ou se eu falar em uma sala de aula na Etiópia, e o meu aluno pode não saber onde fica, e ele abrir a Barça para ver onde fica, Barça é uma enciclopédia para os mais novos, abrir a Barça para saber onde fica a Etiópia, tudo tranquilinho, o professor não se incomoda. Se o professor falar um termo novo e o aluno pegar o dicionário do Aurélio, ficar folheando, o professor se enche de orgulho porque o aluno está procurando uma palavra. Isso para parar por aqui. No entanto, se o aluno pegar o seu celular para fazer as mesmas coisas, o professor só acha uma coisa: ele está no Zap. Ele não pode estar fazendo nada além. Eu costumo anotar
as coisas, as palestras, os eventos, as plenárias onde estou, no celular. Eu já nem me irrito mais a quantidade de vezes que eu sou chamado a atenção porque faço isso. Eu sou obrigado a pegar uma caneta e um papel. Isso mostra o quanto nós lutamos contra a inovação, tecnologias e tudo mais que possa favorecer. Eu não uso em sala de aula data show, sei que o aluno gosta de usar o celular. Eu pego o material e envio na hora da sala de aula para o zap deles. E a gente discute dessa maneira. Eu não posso me sentir ameaçado por tecnologia ou pela inovação. Mas a palestra aqui não é minha. Eu gostaria de apresentar a vocês. Eu vou ver no meu celular, tá? Aí ele não funciona. É para sacanear, né? Gostaria de apresentar a vocês a professora doutora Elaine Tavares, é pós-doutorada e professora adjunto do Instituto COPEAD de Administração da UFRJ. É a primeira mulher a presidir esse instituto. E, obviamente, o tema que ela fala é inovação. Por favor. Vocês viram que ele já começou me provocando, né? Falou de inovação em sala de aula. Nós somos aqui nós temos uma escola que é centrada no participante, então, por isso, nós já nos consideramos inovadores. Mas celular lá não pode, não, viu? Celular, porque é uma tentação a gente se distrair, fazer outras coisas no celular durante, né? Mas vamos lá, vamos ao nosso tema. Tinha um desafio que eu queria só pedir para que os slides fossem projetados, por favor. O tema inovar como um mantra é sempre um desafio para a gente, né? Porque é um mantra, mas é um mantra que já vem acontecendo dentro das organizações há algum tempo, né? A gente tem a noção, pelo menos desde os anos 2000, da importância da gente inovar. E aí, quando me convidaram para vir, até agradecer ao conselho pelo convite, a gente sempre fica na dúvida, poxa, o que eu vou trazer realmente de conteúdo inovador para uma palestra sobre inovação? Mas, ao mesmo tempo, eu me deparo com algumas reuniões, né, dirigindo a escola, que discute o futuro da administração, discute o que a gente está ensinando dentro de sala de aula, o que a gente está levando para dentro das instituições no momento em que a gente ensina, como conteúdo mesmo. E tem toda essa conversa de digitalização, de indústria 4.0, e, certamente, isso mexe muito com o ambiente de inovação das instituições, né? A gente tem um dinamismo muito mais forte, uma questão de reskill, né, de recapacidades que a gente precisa desenvolver muito presente. Então, eu escolhi trazer um pouco uma discussão para vocês sobre inovação pautada nessa questão da digitalização. Do momento em que eu tenho novos ferramentais analíticos presentes nas instituições, como, por exemplo, o Big Data, como é que isso impacta o meu negócio? E se eu não tenho, porque, na verdade, eu não tenho estrutura tecnológica suficiente para isso, ou não estou ainda num estágio de maturidade de análise de dados suficiente para desenvolver alguma técnica analítica mais avançada, de que forma isso impacta a minha instituição? Porque os meus concorrentes certamente têm. Se eu estou dentro da administração pública, essa necessidade ela é clara, porque a gente tem uma quantidade de dados para trabalhar infinitamente maior, né? Então, como é que eu entendo as necessidades da sociedade sem considerar a pluralidade que nós somos? Então, a gente precisa desenvolver novas capacidades de inovação com base nessas transformações absolutamente recentes da sociedade. Quando eu vou para um encontro, fui em 2 encontros de diretores de escolas de negócio esse ano, e um na Alemanha, o outro em Copenhague, e ninguém sabe como é que isso impacta as escolas de negócio, porque ninguém sabe como é que isso impacta as empresas em si, a administração. Qual o dinamismo que isso vai
nos infringir, para onde a gente vai com isso. Quando a gente fala que boa parte dos postos de trabalho que não existem hoje, que vão acontecer daqui a alguns anos, hoje não existem, que postos de trabalho são esses? A gente não sabe. As coisas estão se misturando, né? Você tem o pessoal de tecnologia trabalhando junto com o pessoal de genética, que trabalha junto com uma enormidade de outras áreas. Então, que capacidades são essas que a gente tem que desenvolver? Eu sei que o Zé Augusto, hoje de manhã, já conversou um pouco sobre isso, sobre novas capacidades, mas elas estão aí. Então, acho que o mantra da inovação passa por essas questões. Antigamente, eu tinha fatores críticos de sucesso clássicos na organização, né? Como o tamanho da organização, ser grande era muito bom, né? Era o que dava preponderância no mercado, clareza do papel a ser executado, a questão de especialização do trabalho, né? Da gente ter cada vez mais foco e capacidade de controle. Isso, já desde 2002, foi substituído por alguns outros critérios, como velocidade, flexibilidade, né, capacidade de mudar para atender a novas necessidades, necessidade de integração e de inovação. Então, repara, a minha fonte ali é 2002. Eu não estou falando nada de novo. Inovar já é necessário há muito tempo. É lógico que é algo que vem contrariando as nossas zonas de conforto, né? Porque quando a gente diz que o confronto é bom, que é o tema aqui da palestra, confronto é bom para quem? Né? Para mim é que não é, porque eu queria ficar quietinho aqui no meu canto, continuar executando a minha tarefa e vai ficar tudo certo. Gente, até as escolas de negócio passam por isso. A gente tem confrontos internos, a gente precisa se reinventar para atender uma sociedade. Quando a gente está falando aqui do celular, que se é útil, se não é útil, não tem espaço para essa discussão. É claro que é útil, é algo que já foi incorporado na nossa prática. Então, esse confronto, ele naturalmente existe e a gente não tem como evitá-lo. Mas o que a gente está colocando aqui é que, na verdade, o que é administrar? Né? O administrador, na verdade, é um tomador de decisão. A gente decide o dia inteiro. A gente tem opções para tomar o dia todo. Algumas tarefas mais rotineiras, mas, na prática, quando você está definindo cunhos estratégicos para a tua instituição, você está decidindo, você está fazendo escolhas e fazendo renúncias dentro daquilo. Como é que você vai fazer isso sem dados? E aí, quando a gente vai olhar para a pesquisa do Gartner Group, que diz que 1 em cada 3 gestores tomam decisão com base em informações que não têm ou não confiam, como é que a gente consegue ser bom administrador dessa forma? Boa parte entende que a quantidade de dados que tem não consegue ser gerenciada. Eu tenho muita coisa, muito dado coletado dentro da minha organização, mas como é que eu gerencio isso? Não sei. Né? Entendem que precisam desenvolver a capacidade analítica. E por que isso aconteceu, gente? Isso aconteceu porque você teve proliferação dos mecanismos de captura de dados. Né? Vocês lembram que, antigamente, a gente tinha aqueles disquetes? Lembra? Tem que fazer aqui também legenda para o... Então, tinha um disquete mole, que não cabia nada dentro daquilo. Hoje, o nosso pendrive cabe muito mais coisa que cabia um computador no passado. Então, a gente guarda uma quantidade exponencial de dados. Eu tenho certeza que cada um aqui tem a sensação de que tem uma quantidade de informação para lidar, para gerir, coisas que eu gostaria de ler e estão lá guardadinhas para um dia eu vou ler aquilo, e você não consegue fazer aquilo nunca. Então, se a gente, como indivíduo, não consegue dar conta da quantidade de dados que nós temos, como as organizações vão conseguir fazer a mesma coisa? Está difícil, né? E, repara, a gente tem uma expectativa de que 0,5% dos dados disponíveis no mundo são analisados. Por que esse meio? Porque uma coisa é o dado que está estruturado num banco de dados e você consegue cruzar aquelas informações e tirar alguma informação daquilo. Por exemplo, qual produto que vende mais, alguma tendência que você percebe que os teus clientes têm no comportamento de compra deles. Mas boa parte do produto, das informações disponíveis para a gente está disponível num formato que não é o formato que a gente sabe analisar. As imagens de vídeo que a gente tem gravadas nas câmeras de segurança poderiam nos passar informações relevantes? Certamente. Se eu tenho um cliente que entra numa loja para receber
um determinado tratamento e eu quero identificar aquele cliente, por que a leitura da câmera já não faz o reconhecimento facial e já não sabe que ele entrou na loja? Por que ele ainda precisa de um cartão de fidelidade? Não precisa mais disso. Mas cadê a tecnologia? Então, na verdade, quando a gente fala que é inovar em diversos aspectos, a gente está falando do avanço tecnológico, mas, principalmente, da nossa cabeça, né? Eu acho que o avanço tecnológico está aí. Adquirir tecnologia disponível dentro do mercado é uma questão de recurso, é uma questão de maturidade tecnológica, é uma questão de planejamento. Se organizando, a gente consegue. Mas a nossa cabeça, por diversas vezes, não é uma cabeça inovadora. É uma cabeça que pensa, eu preciso manter controle. Porque lembra que, naquele slide anterior, o controle era um elemento essencial para a boa administração? E quando eu tenho uma cultura de experimentação, que é uma cultura que eu tenho a partir da ampliação dessa capacidade analítica, quando eu trago mais dados para serem analisados, é lógico que eu vou experimentar perguntas com esses dados. A gente diz que o bom administrador é a pessoa que vai saber fazer boas perguntas. Por quê? Porque os dados estão aí, as respostas já estão presentes. Mas o que eu quero saber daqueles dados? Como é que eu vou inovar se as minhas perguntas são sempre as mesmas? Né? A IBM desenvolveu o Watson. Né? O Watson acerta mais diagnóstico médico do que os próprios médicos. E aí, o médico perdeu a sua função? Claro que não. Mas ele precisa saber conviver com aquela tecnologia e extrair daquela tecnologia benefícios para entender que o diagnóstico médico dele agora não é somente pautado no que ele tinha de informação anterior. O Watson vai saber aprender se os médicos não trabalharem junto? Provavelmente ele não vai conseguir aprender, apesar de ser um sistema de inteligência artificial. Então, a gente tem que pensar quais são essas boas perguntas. Que capacidades um administrador precisa ter hoje em dia para conseguir ser inovador? Então, repara, uma quantidade de dados absurda que a gente não tinha antes. Quando a gente está falando de Big Data, que é um tema que eu gosto muito, eu sou da área de administração de informação, não sei se deu para notar, é só uma das tecnologias que eu poderia trazer para vocês. A gente poderia estar falando de inteligência artificial, poderia estar falando de deep learning, de outros tipos de capacidade tecnológica que são extremamente úteis para a gente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que existe essa multiplicidade de dados com volume muito maior do que a gente tinha antigamente, numa variedade de formatos. Né? Eu tenho o dado de voz do call center que foi gravado, as imagens que estão disponíveis dentro da empresa, o que os sensores capturaram. Quantos sensores tem um aparelhinho desse aqui? Você tem acesso ao que o teu cliente usa no celular dele. Então, o que você está desperdiçando de informação que você poderia acessar e você não acessa? Então, você tem uma multiplicidade de dados e de formatos de dados presentes hoje que, para inovar, você precisa considerar isso. E na questão da velocidade também, porque, quando a gente está falando de juntar esse mundo de dados para ser inovador, é claro que eu preciso ter velocidade de capacidade analítica, porque também não adianta trazer aí uma informação velha. Né? Então, eu tenho capacidade de prestar esse tipo de análise. O que muda? Quando eu falo de volume, o volume que a gente está falando hoje, que aqui a gente faz chacota que o disquete não era nada, daqui a 10 anos, provavelmente, o que a gente tem capacidade de guardar hoje, de analisar, também não vai ser nada, vai ser algo que a gente vai criticar como, poxa, lembra quando a gente tinha aquele HD de 1 tera? Nossa, era ridículo, né? Hoje a gente fica assim, feliz querendo comprar um HD de 1 tera e achando que a gente é o rei da cocada preta por isso, mas não somos. É claro que esse volume é uma questão relativa. Mas eu estou mudando de um fluxo dinâmico de informações, que eu posso ter capacidade analítica, para um fluxo que antigamente só olhava dados do passado. Vamos trazer o exemplo aqui para outras áreas que não marketing. Mas, por exemplo, quando eu quero entender uma epidemia de dengue numa cidade, faz sentido eu ficar olhando a epidemia de dengue dos anos anteriores para entender como é que vai ser a dengue desse ano? Tantas variáveis influenciam na epidemia desse ano, o mosquito mudou geneticamente, avançou. Então, às vezes, eu preciso entender o dado que está acontecendo agora para prever o que vai acontecer
num futuro muito próximo. Às vezes, a série histórica em si não é totalmente útil para mim. E um outro ponto, para mim, que é bastante importante da gente pensar é para que a gente quer isso? O que a gente está fazendo com isso? Eu estou utilizando essa análise só para melhorar os meus processos internos? Eu estou pensando em entender melhor a sociedade para gerar coisas mais úteis para as pessoas? Então, quando você vai, por exemplo, para um sistema de Smart City, de cidade inteligente, que percebe que, poxa, é muito fácil eu prever que daqui a 10 minutos vai chegar uma enormidade de pessoas dentro do metrô. Mas que enormidade é essa? O que eu faço com essa informação? Como é que eu melhoro a minha operação considerando o fluxo de pessoas que existe dentro da minha cidade? Monitorar esse fluxo é extremamente rico. A gente tem ferramental para isso. A gente tem cabeça para isso? Não sei. Eu brinco, espero que não tenha ninguém aqui parente do Rubinho, né? Porque a piada é boa, né, gente? A gente não pode perder. Mas eu brinco que, assim, perco amigo, mas não perco a piada. Eu brinco que a gente tem, com todas essas novas capacidades analíticas, uma Ferrari na mão do Rubinho. Né? Às vezes, a gente tem pessoas que estão acostumadas a fazer sempre as mesmas perguntas, a gerir da mesma forma, e a não pensar o que essas novas ferramentas que tem aí hoje podem trazer para o meu negócio. Né? E essa pergunta não é uma pergunta trivial. Eu te falo que as escolas de negócio estão sentadas em cima disso, pensando como é que isso vai mudar o mundo. Mas certamente vai, então a gente tem que pensar. E quando vai mudar o mundo, não vai mudar o mundo num setor, vai mudar o mundo em muitos setores. Quando a gente olha que soluções que possam ser trazidas com Big Data, por exemplo, a gente tem, por exemplo, no setor financeiro. Setor financeiro, gente, banco, transaciona dados de um lado para o outro. O negócio do banco é 0 ou 1, é fluxo de bit, inteiramente. O que isso muda com Big Data? Muita coisa, né? Uma capacidade de implementação das tecnologias fortíssima e um produto que, por si só, é dados. Em outros setores, talvez não, eu tenho algumas dificuldades. É claro que isso não é um passeio no parque. Né? Quando eu estou falando de implantação de Big Data, às vezes eu tenho diferentes áreas de governo precisando colaborar com informação para suprir o que a gente precisa saber de dados para tomar as nossas decisões. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu preciso melhorar a educação, como é que eu melhoro a educação sem saúde? Mas os dados da saúde estão abertos aos programas de educação? Às vezes, o Ministério é controlado por partidos políticos distintos. Então, como é que isso se dá? A colaboração humana ela é sempre um desafio. Né? Os donos dos dados não querem doar os seus dados para os projetos. Mas o que tem de bacana nisso? Além da questão do fluxo de dados que eu coloquei para vocês, a gente também tem que pensar que a gente tem que ter cientistas de dados dentro das organizações e trazer, novamente, tecnologia para áreas de negócios, que também é uma conversa velha. Né? Lá, desde os anos 80, a gente escuta essa necessidade da TI estar integrada nas organizações, mas estamos conseguindo fazer isso? Deixa eu acompanhar meu tempo aqui para não me avançar muito. Quando eu falo do fluxo ao invés do estoque, o que eu estou pensando? Que, se eu estiver olhando só para o passado, muitas das vezes eu vou tomar uma decisão obsoleta, como a gente deu de exemplo na questão da epidemia da dengue, no monitoramento da epidemia. Mas eu tenho, por exemplo, identificação de fraude. Adianta eu identificar a fraude depois que ela ocorreu? Eu preciso ter um monitoramento de dados em tempo real para, antes da fraude ocorrer, falar, opa, isso é fraude, bloqueia o cartão de crédito dessa pessoa. Monitoramento contínuo de processo para manutenção. As manutenções normalmente seguem cronogramas pré-estabelecidos. Mas você não pode monitorar o nível de desgaste daquela peça com câmera, com inspeções, e coletar outros tipos de dados que estabeleçam um novo calendário para aquela manutenção? Quando você está pensando numa plataforma de petróleo, parar uma plataforma de petróleo ou parar simplesmente uma turbina é um custo altíssimo para a empresa. Se eu monitoro o nível de desgaste que aquela turbina tem em tempo real, eu sei que eu ainda não preciso fazer a manutenção dela. Eu posso esperar para parar um pouco mais para frente. Então, em vez de fazer manutenção 3 vezes por ano, eu consigo fazer 2. Já é um grande ganho. Relações de rede.
Uma empresa, por exemplo, de varejo, pode olhar o que você compra, e se nós somos amigas na rede social, ela sabe que talvez você tenha falado para mim que aquela televisão nova que você comprou para ver a Copa é fantástica, e quando eu procuro a televisão, ela já me mostra o que você comprou. Eles fazem isso. Só que a rede muda o tempo todo. Então, esse fluxo de gasto ele é realmente um fluxo. Então, repara, o que isso tem a ver com inovação? Tudo. Se a gente continuar olhando para o passado e não atentar que o mundo tem esse dinamismo hoje muito maior, a gente vai continuar embasado nas perguntas antigas, né? Então, eu preciso analisar, agir muito rapidamente para acompanhar esse dinamismo. Isso é gestão? Totalmente. Porque, se o meu sistema de recompensa não estiver alinhado com isso, eu não vou conseguir fazer nada. Se as pessoas não estiverem capacitadas para essa nova mentalidade, eu não vou fazer nada. Cultura de experimentação, né? Brinca com os dados e vê que tipo de correlação nova você consegue estabelecer para entender o comportamento desse consumidor. É lindo eu falar, mas, na prática, a gente fala de empowerment nas organizações desde os anos 90. Mas, quando as pessoas erram, a gente demite. Então, é muito delicado você pensar em como você pode ser inovador se, ao mesmo tempo, você está o tempo todo preocupado com controle. E os analistas de dados, os cientistas de dados, são super-homens, são pessoas que lidam com estatística, com pesquisa operacional, com visualização de dados, com programação. Então, o que a gente tem nas organizações, normalmente, são equipes multifuncionais para lidar com esse grupo de informação. E a questão da posição dessas equipes na estrutura organizacional também é uma coisa muito bacana da gente discutir, porque tem algumas formas de eu criar uma equipe de análise de dados mais sofisticada dentro da minha instituição. Eu posso pensar inicialmente que eu vou colocá-la lá dentro da área de TI, porque nerd fala bem com nerd, então eu vou colocar eles lá dentro, eles vão se alimentar e cada um passa um pouquinho do código para o outro e aí a coisa vai andando. Isso funciona, mas também funciona eu colocar ele junto da área de negócios. Eu sei que a área de administração adora um exemplo gringo e megalomaníaco, mas a Procter & Gamble fez isso uma época, colocava o pessoal de análise de dados sentado junto com os tomadores de decisão. O que isso tinha de vantagem? Eles iam aprendendo com os executivos quais eram essas perguntas, iam assistindo às reuniões de negócio para começar a entender mais do negócio, e o executivo começou a se orientar para dados, porque ele tinha sempre alguém ali pronto para fazer uma análise para ele. Então, isso foi extremamente positivo. Algumas instituições estão criando labs de inovação independente da estrutura organizacional, que é um outro modelo que também dá muito certo. O Magazine Luiza, por exemplo, criou o Luiza Lab, uma área só para pensar em o que é o Magazine Luiza de amanhã, quais são as ferramentas preditivas que eu tenho que ter. Por que isso? Por que criar fora da estrutura organizacional? Porque, se eu crio dentro da área de TI, qualquer problema que deu problema no servidor, para todo mundo para ver o que está acontecendo. Caiu as vendas, vamos desenvolver uma nova campanha urgente para resolver aquele problema pontual. E a inovação vai sendo deixada de lado. Então, até esse posicionamento da inovação na estrutura organizacional precisa ser corretamente pensado, porque não é matando um leão por dia que você consegue inovar. Não é absorto em todos os seus problemas de trabalho que você consegue ter paz para pensar, olha, vou aqui pensar o que vai ser a minha organização de amanhã. A gente tem que sempre ter as pessoas que estão responsáveis por fazer isso e que elas tenham alguma paz de espírito para conseguir lidar com essas questões. Como é que está meu tempo aí? Está muito ruim? Tá bom? Tá bom. Você briga comigo quando estiver ruim, tá? Quais são os problemas que a gente tem associado a isso? Primeiro, a questão de cultura. Quando a gente está falando de inovar, a gente tem que entender que não está dentro da nossa cultura. O que está dentro da nossa cultura é manter o nosso status quo, fazer o que a gente já está fazendo, porque o que a gente já está fazendo não é mole, a gente já está extremamente sobrecarregado. Então, essa coisa de toda hora sair da zona de conforto, quebrar paradigma, isso aí não é muito complicado. A gente precisa ter uma adequação cultural para isso. Esses processos precisam ser pensados com alguma calma, com algum planejamento, e inovação precisa fazer parte da cultura da organização e ser, por ela, realmente valorizado para que possa acontecer.
Tem desafios técnicos, é lógico, né, ligados a esse emaranhado de dados. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma cátedra de pesquisa lá no COPEAD em Big Data. A gente foi estudar casos de implantação de Big Data. Há 2, 3 anos atrás, eu diria para você que eu tinha uns 10 casos disponíveis para analisar no Brasil. Então, é algo que está extremamente novo dentro das instituições. Agora, gente, para mim, eu não estou nem aí para o termo Big Data. Eu estou aí para o termo Analytics. Eu quero aumentar a minha capacidade analítica. Eu quero começar a me orientar para dados. Eu quero ter uma tomada de decisão não guiada por intuição, mas usar a intuição, sim, apoiada por dados para tomar a melhor decisão. O gestor tem algum potencial dentro disso? Todo. Porque eu não tenho como ter uma boa intuição, como olhar o que os dados significam, se eu não tenho experiência, se eu não conheço o setor, se eu não conheço o meu campo. Então, o gestor tem uma tarefa preponderante em tirar valor desses dados disponíveis. Privacidade, a gente não precisa dizer que é um problema nisso também, né? Quando eu lido com uma quantidade muito grande de dados, é lógico que eu estou lidando com privacidade de pessoas. E não vem me dizer que eu tenho a capacidade de anonimizar os dados, que é só colocar tudo dentro de um pacote e não botar o nome do usuário, o CPF, etc., que aí ele está com a sua privacidade garantida, porque isso é balela. Já tem pesquisas que conseguiram identificar indivíduos a partir de grandes massas de dados, mesmo sem ter nenhum elemento de identificação ali. Colaboração humana, como eu coloquei para vocês, é um outro grande problema. As pessoas são donas dos seus dados, os setores são donos dos seus dados. As pessoas não querem mostrar suas falhas. Então, quando eu falo, por exemplo, de criar um dashboard inteligente que mostre como está a organização em tempo real, que a pessoa consiga, em tempo real, ver uma queda de venda, tomar alguma atitude em relação àquilo. O departamento de venda quer mostrar com tanta clareza assim que as vendas estão caindo, ele quer tentar ter um tempinho para recuperar a sua imagem dentro da instituição. Então, eu preciso ter um acordo institucional que crie a condição para o erro. Na perspectiva gerencial, o que a gente precisa fazer é mudar padrão, mudar hábito, começar a pensar em como eu faço para inovar e para ser diferente. Pensar nessas novas estruturas organizacionais, em como é que eu configuro áreas dentro da minha organização que sejam mais orientadas para a inovação, enquanto algumas áreas vão ser realmente de cunho mais operacional. E pensar nessa questão da experimentação e da descoberta. Né? Experimentação e descoberta porque, não sei se eu estou sendo clara em relação a isso, mas você está com um conjunto de dados muito vasto para analisar. Então, em alguns pontos, você pode querer fazer cruzamentos que antes você nunca tinha feito. Né? O conceito de Big Data passa por uma questão chamada Data Lake, que é você ter um lago de dados em que você reúne uma quantidade de dados muito grande, de diversos tipos, para depois você pensar o que você vai fazer com aquilo, mas você captura, porque você tem capacidade de armazenamento, está barato. Mas, então, você guarda para depois você pensar nessas correlações. Então, repara, é um tipo de infraestrutura de dados que não exige que você estabeleça, a priori, o que você quer saber. As boas perguntas elas podem vir com um pouco mais de tempo nessa análise. O que a gente não sabe, gente? Como é que isso vai impactar as organizações? Então, quando a gente fala que inovar é o mantra do futuro, é uma maldade, né? Porque a gente sabe que é o mantra, mas qual é o caminho para esse a gente não tem a mínima ideia do que é isso. Né? Vai mudar a estrutura organizacional? Vai. Impacto que isso tem na estratégia, por exemplo, eu não sei te dizer, isso é uma coisa que eu fico me perguntando. Porque se a gente tem cada vez mais informação para subsidiar os caminhos que a gente escolheu para tomar, né, e para analisar se a organização está indo num bom curso naquele caminho, e, ao mesmo tempo, a gente tem a capacidade de entender melhor a sociedade, o fluxo de planejamento estratégico ele não fica mais acelerado, o ciclo de planejamento não fica mais curto, certamente. Então, como é que isso vai impactar? A gente só sabe que isso vai impactar a gestão, exatamente como estamos construindo. O que eu estou falando para vocês a gente tem que parar de olhar para retrovisor, olhar para passado e começar a olhar para o futuro, entender que dados a gente quer ter,
que dados a gente vai cruzar e o que tem de magnífico para tirar dali de dentro. Eu estou falando de considerar menos de 10% dos dados disponíveis na minha organização e começar a olhar para um conjunto de dados enorme que eu posso ter uma análise de dados mais governada, mais completa, ter um processo de otimização de um negócio a partir da tecnologia e não necessariamente a partir do monitoramento do negócio. Só monitorar não adianta, eu tenho que otimizar a partir daquilo, porque eu não tenho braço suficiente para trabalhar no que eu diagnostiquei. Em alguns casos, eu preciso fazer com que o próprio sistema já te recomende como melhorar e o que dá resultado mais rapidamente para você. Quando a gente fala dessa maturidade, é claro, a gente não parte de uma organização que acabou de se estruturar tecnologicamente para uma organização que implementa Big Data na sua forma mais ativa de uma forma muito rápida. A gente tem um ciclo de crescimento. A gente tem um processo que se inicia no monitoramento, que é olhar os principais indicadores operacionais que eu preciso ter para ver como as coisas estão, depois começar a extrair determinados insights desses dados, depois começar a melhorar a operação da minha organização, a otimizar a partir dos insights que eu obtive. Em alguns casos, começar a ganhar dinheiro com isso. Os meus dados podem ser preciosos, podem, em alguns casos, as minhas análises serem vendidas para as outras instituições, ou eu posso começar a conseguir vender mais, porque eu entendo melhor o valor do meu dado, ou posso até mudar o meu processo de negócio. Uma empresa de energia elétrica, por exemplo, ela precisa ser somente a tua fornecedora de energia elétrica ou ela pode ser uma consultora de gestão de energia elétrica dentro da sua casa? Ela pode olhar e falar, olha, eu tenho sensores aqui na sua casa e a sua geladeira ela está consumindo muita energia, está na hora de você trocar. Você vai baratear o seu custo de energia. Então, ela pode rever o modelo de negócio dela e o tipo de serviço que ela provém a você, com base no que ela se propõe a fazer com os dados que ela tem. O que a gente tem que começar a fazer, gente? Primeiro, usar analytics para entender o que a gente tem de risco, de potencial retorno sobre as nossas ações. Ver se a gente está utilizando métricas certas, verificar as premissas das decisões que a gente toma, pensar em como é que a gente constrói os nossos modelos de dados a partir de boas perguntas, ter cuidado com o nosso framing, A gente, quando tem discussões sobre estratégia, isso fica muito claro quando você vai ver, por exemplo, planejamento de cenários, ecossistemas estratégicos, de entender que, por exemplo, às vezes eu estou analisando a minha concorrência com base em quem são os meus concorrentes diretos, mas eu estou esquecendo uma série de outros players que estão entrando no meu mercado e eu não visualizo aquelas pessoas como concorrentes. Indústria fonográfica, indústria de música, sofreu absurdamente com isso. Quem é o maior fornecedor de música que tem hoje em dia? A Apple. Quem que tinha pensado, alguns anos atrás, que a Apple seria o melhor fornecedor de música? Então, a gente tem que entender que o nosso framing, às vezes, nos engessa. A gente tem a questão do custo afundado, que alguns investimentos que a gente faz por si só já deram errado, e aí, como a gente já fez, a gente se apega naquilo e segue adiante, e aquilo, na verdade, só atrasa a nossa competitividade. E ter cuidado com o contraintuitivo, porque os dados estão ali, mas as pessoas, na verdade, são quem tem capacidade de entender o que aquele dado está dizendo. Então, se é contraintuitivo, a gente tem que ter cuidado nessa mudança também. Já estou indo. Quando a gente fala, então, de condições necessárias para esse processo de transformação, a primeira condição é cabeça aberta e cultura. Não vai ser com uma mentalidade de quem acredita que tomada de decisão é um processo meramente intuitivo e que a gente sabe que a gente vai conseguir alguma coisa. Tem um exemplo aqui, a Prefeitura do Rio, alguns anos atrás, tinha um projeto chamado Pensa, que era uma equipe de Big Data que trabalhava em entender a administração municipal numa série de projetos. E aí eles fizeram uma técnica, uma análise, a princípio, muito simplória, mas que ela tinha uma riqueza de dados por detrás daquela informação muito grande, que era observar o que aconteceria no trânsito se cada cruzamento do Rio de Janeiro fechasse 5, fechasse 10, fechasse 20 minutos. E aí aquela
equipe fez a análise, e aí, numa conversa com o gestor, eu provoquei ele. Né? Eu falei, o que você fez com esses dados? Eu levei na Sete Rio. E o pessoal da Sete Rio fez o quê? Inicialmente, riu de mim e falou que sabia que, se o Rebouças fechasse, ia engarrafar a cidade inteira. Mas, repara, olha a riqueza desse dado, porque ele sabe que vai engarrafar, mas ele não sabe a extensão. Se você sabe a extensão, você sabe aonde você tem que colocar a sua defesa civil, o seu corpo de bombeiros, você consegue planejar resgate com muito mais facilidade. Então, você precisa olhar aquilo ali, que a princípio te parece óbvio, mas com grau de detalhe que você não tinha, de uma outra forma. Você precisa ter suporte gerencial para isso, você precisa ter, na organização, pessoas que acreditem nesses projetos, orçamento, né, gente? Que é claro que essa brincadeira aí não é baratíssima, mas a Guarda Municipal, ano passado, conseguiu fazer com uma equipe de 3 pessoas que simplesmente acreditavam no projeto e resolveu fazer por si só, e buscar bons parceiros, bons fornecedores para desenvolver o que você está se propondo a fazer, como qualquer negócio. Então, só para concretizar aqui, inovação é igual a ativação da economia, é igual a geração de trabalho. O que isso tem a ver com o que a gente está discutindo? Se a gente fala que os novos postos de trabalho estão surgindo e que a gente ainda está construindo essa realidade, se a gente está num país que passa por extremas dificuldades econômicas, mudar a cabeça é essencial para a gente conseguir gerar novos postos de trabalho, pessoas mais produtivas e melhores resultados para as organizações. É mudança realmente em todas as áreas, em todos os setores, em educação, saúde, governo, empresas privadas, marketing, logística, no que você conseguir imaginar. Mudanças em todas as áreas, mudança que não é simplesmente de cunho tecnológico, porque, na verdade, tecnologia existe e vai estar sempre disponível para a gente. E sempre um passo atrás do que a gente precisava que ela estivesse. Mas é o homem que é o motor dessa mudança, somos nós, né? A cabeça que vai gerir o que a gente quer fazer de transformação a partir dessas novas tecnologias. É isso. Obrigada. Professora Elaine, obrigado pelo brilhantismo da exposição. Nós vamos para 2 perguntas, eu vou respeitar os likes aqui. A primeira pergunta diz o seguinte: creio que muitos gestores mantêm uma mente engessada. Como inovar e manter um diferencial nessas organizações sem parecer conflitante? Eu não posso falar para ninguém ser conflitante com o chefe, né? Porque eu não quero causar nenhuma demissão aqui na saída, né? Gente, eu acho que é trabalho de formiguinha mesmo, né? Porque a gente não pode desistir também, largar as nossas ideologias por detrás, né? Eu sou gestora de uma universidade, de uma escola que fica dentro da administração pública. Você, às vezes, mudar na administração pública é algo extremamente delicado, né? As pessoas são bastante conservadoras, só que, ao mesmo tempo, você consegue, com um martelo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ir lá e falando, olha, gente, é preciso, e você mostra o outro ponto de vista, e você fala com outra palavra, e você pega o cara num dia bom. Então, acho que é realmente trabalho de formiguinha. Quando você tem um gestor mais engessado, é ir mostrando os benefícios daquilo e mostrando que não tem muito por onde fugir, senão participar desse processo de inovação. Chamada a atenção para o mantra, como chegar nessa sintonia e inovar, pois mantemos mentes engessadas e pensamentos fora da caixinha. Como mudar isso? Pergunta de $1 milhão. Eu acho que é justamente a gente primeiro pensar na direção que a gente quer ir, né? Quando a gente fala em inovar, tudo na organização vem de uma estratégia. E, quando a gente pensa em estratégia, a gente tem que ter cuidado para não ser megalomaníaco, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de sermos um pouco audaciosos, né? Então, acho que, se a gente consegue desenvolver um plano estratégico que vai um pouquinho mais à frente, que bota para a gente um desafio, inovar vai ser importante. Então,
Eu não consigo desvencilhar isso de uma orientação estratégica. É claro, a maior parte das organizações não tem estratégia. Ela gere incêndio o tempo todo. Então, ter estratégia e começar a abrir a mente para, paulatinamente, conseguir inovar. Inovação não é necessariamente algo disruptivo, pode ser algo incremental. Mas, se é algo incremental e constante, a gente consegue melhorar bastante, né? Acho que a estratégia é a resposta. Mais umazinha aqui. A senhora considera o tempo de existência da instituição uma barreira para a inovação? Haja vista que a cultura já está congelada nesta. Como exemplo, ela cita em órgãos públicos ou ministérios. Tem um ditado que diz que a cultura devora a estratégia todo o café da manhã, né? Cultura muito forte, é lógico que, às vezes, pode ser um empecilho para a mudança organizacional. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem organizações centenárias que se transformam. Então, eu acho que a gente não pode estabelecer uma correlação entre o tempo de existência da organização e a capacidade de inovação que ela tem. Sendo assim, 3M, por exemplo, não seria uma organização inovadora. Mas a cultura pode ser, sim, uma barreira. E mudar a cultura, a gente muda de... Vou tentar ser mais generosa. A gente muda mudando com pessoas. Não necessariamente demitindo, mas treinando, capacitando, mostrando novos caminhos, discutindo. Bom, em nome do Conselho Regional da Administração do Rio de Janeiro, o qual eu represento, e em nome do Conselho Federal da Administração, do administrador Wagner Siqueira, eu gostaria de agradecer a sua participação. Obrigada, eu que agradeço em nome do COPEAD.